em 2002 o Brasil ganhou a última Copa. E eu tinha 7 anos naquela época. Me lembro vagamente que os jogos eram de madrugada naquele tempo. Lembro também da TV de tubo, 14 polegadas, conectada a um fio de telefone que usávamos como antena. Lembro também que os dias eram intermináveis. Nossa, dava para fazer tanta coisa num único dia. A gente acordava de manhã, brincava, comia alguma coisa, brincava e o tempo não passava. E eu lembro de ficar sentado no quintal de casa olhando para o céu com meu irmão e só vendo as nuvens passar e me perguntando com aquela mentalidade que eu tinha de criança, de onde que elas vinham, como que surgiam, para onde que iam, né? E às vezes só ficava admirando mesmo as nuvens e às vezes imaginando os formatos que elas criam. Às vezes formas de elefante, às vezes cavalos voadores, eu ficava imaginando todo tipo de coisa que eu via no formato das nuvens quando era criança. E toda conversa virava uma brincadeira. Tudo era motivo de aventura, um dia após o outro. E não tinha muita preocupação naquela época, né? Os dias eram intermináveis, as horas, as semanas, então, para chegar ao aniversário era uma eternidade. E é uma sensação muito gostosa, né? É uma sensação muito gostosa porque todo dia era dia de aventura e a gente dormia já pensando no amanhã para poder repetir a dose, para poder fazer tudo de novo, né? E sacolas, aquele monte de sacola, quando não virava pipa, virava uma bola, que se desfaziam depois de alguns chutes. Isso era muito legal, porque reunia aquele monte de criança na rua mesmo, de chão, não tinha asfalto, não tinha nada. Aquele monte de criança chutando bola, aquela bola de sacola, a gente pegava um monte de sacola e ficava embolando uma na outra e fazendo para poder fazer aquela bolinha de futebol. A gente fazia as traves com 2 tijolos, né? Às vezes tinha goleiro, às vezes não tinha, às vezes o goleiro, quando você vê, o goleiro tava atacando, tentando fazer gol do outro lado. E às vezes o próprio atacante ia para ser o goleiro para não deixar fazer o gol, né? E quando chovia, a nossa rua inundava de água e não tinha ninguém doente naquela época, ninguém adoecia, né? Porque a gente enchia a rua de água e a gente tomava banho na chuva e ficava dentro daquelas valas de água, sabe? Aquelas da rua mesmo. Cavava um buraco assim na rua, a chuva, e a gente ficava dentro daquela água. E a água passava por cima da gente assim. Era muito legal. A gente ia pro rio, a gente moleque, a gente andava que só, ia pros rios tomar banho, sumia. Eu fugia de casa, fugi de casa várias vezes para poder ir pra chácara dos vizinhos, bem distante assim. Dava tipo coisa de 10 horas da noite, minha mãe estava atrás de mim. Então a vida de criança é essa, né? É essa sensação gostosa que a criança tem. E eu espero que as crianças não percam hoje em dia essa sensação, né? De parece que o tempo não passa, né? Fica ali parado por um período de tempo muito grande. Os anos assim, para chegar ao Natal, a gente fica, nossa, Natal, parece que nunca chega, nunca chega. Né? O aniversário parece que nunca chega. E quando tem alguma programação, assim, com uma data específica, a gente não tem muita noção de tempo e a gente fica se perguntando, nossa, será que isso não vai chegar? Essa data nunca chega, quando que é? Quando que vai acontecer? Né? E é essa sensação que a gente tem de... E quando encontra alguém que você fica muito tempo sem ver, parece que é a mesma coisa que ganhar na loteria, vamos supor, né? Quando você vê alguém, um tio ou um primo que você gosta, que você não vê há muito tempo. A sensação é essa, de ganhar um prêmio, né? E isso é muito legal. E depois que a gente chega na fase adulta, a gente não tem já mais tanto isso, né? As coisas acontecem, né? Os dias parecem que passam voando, né? Os dias passam muito rápido e você já tem as preocupações, porque você tem coisas a fazer. Acaba que a gente não aproveita mais tanto o dia. A gente não vê o tempo passa tão rápido que a gente não vê as coisas acontecerem, né? Por exemplo, 2025. A gente já tá na metade de 2016, o Natal, parece que acabou de acontecer o Natal. A gente já tá na segunda metade de 2026, né? Eu mudei de país nesse período. Então, na fase adulta as coisas acontecem muito rápido, né?
acontece tudo muito rápido e às vezes a gente deixa um pouco aquela sensação de que a gente não tem aquela sensação gostosa de aproveitar o tempo, né, de fazer as coisas que a gente quer fazer, porque acha que o tempo tá passando rápido demais, né, e a gente quer logo tudo, quer logo tudo. Só que as coisas têm um momento certo para acontecer. E se você acelerar demais, você não vê a vida acontecendo, né? Então a gente precisa às vezes frear um pouco, né? Olhar um pouco e não, tudo tem um tempo para acontecer. A gente não consegue fazer tudo no mesmo tempo. Então cada coisa que a gente faz, ela requer que a gente dedique certo tempo para fazer aquilo.